Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus tem em seu coração. Que alegria estarmos juntos para mais uma live, para estarmos compartilhando as verdades da palavra de Deus. Nós cremos no poder de Deus, Deus que faz por meio da sua palavra, que é viva, que é eficaz. Com certeza Deus tem algo a ministrar ao seu coração, da parte de Deus. Hoje estamos aqui em Filadélfia, não fizemos a live às 6 da manhã, mas estamos aqui para compartilhar uma palavra para você, algo que Deus quer ministrar, que Deus quer falar poderosamente com você, e eu tenho certeza que você vai ser impulsionado. Hoje nós vamos falar de como nós podemos vencer a crise, né? Aquele momento em que é o momento da decisão, é o momento que nós vamos parar pelo medo, ou nós vamos avançar, ou nós vamos ser impulsionados para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Gostaria que você, nessa hora, se possível, né, fechar seus olhos, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo se mova por meio da sua palavra, amém? Pai, nós abrimos nossa mente, nosso coração, para recebermos a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é transformadora. Pai, fala conosco, ministra os nossos corações, dá-nos revelação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, aleluia, glória a Deus. Então nós estamos nessa série de ministrações, de mensagens da palavra de Deus. Chegamos aqui no livro de Números, e que o ponto central, de fato, do livro de Números é essa aqui, é essa mensagem aqui, e por isso ela é tão importante para nós. E aqui nós vamos falar sobre os 12 espias e qual a resposta que cada um deles tiveram, né? E gostaria que você então acompanhasse comigo. Números 13, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara. Olha o tamanho desse fruto. Como também romãs e figos. Caminharam, versículo 26. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, esse é o fruto dela. Então esse é o momento em que o povo de Israel já estava 2 anos no deserto. Eles estavam prestes então a entrar na terra prometida, mas antes disso Deus pede para que Moisés enviasse os espias, e 12 deles, um de cada tribo, então foi até ali e conhecer a cidade, né? Conhecer ali a região, conhecer a terra de Canaã, e realmente eles chegaram impressionados com aquilo que viram. Realmente era uma terra que manava leite e mel. Eles mesmos falaram isso aqui. E a Bíblia ainda diz lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 7, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas. Olha, tinha água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Veja, olha, uma terra abundante, uma terra frutífera, né? Coisa poderosa o que estava acontecendo aqui. Era essa terra, não é? E isso para mostrar o quê? Isso para mostrar que quando Deus nos dá algo, Deus nos dá algo abundante. Deus é um Deus de abundância, e Deus é um Deus que quer nos fazer coisas abundantes, tremendas. Ele não dá simplesmente poucas coisas, não, ele dá muito, ele dá de forma abundante. Esse é um Deus abundante. Eu sei que no maná, ali no deserto tinha o maná, que era algo ali, um suprimento ali que eles tinham provisório, mas o alvo de Deus é dar a eles a abundância. Deus, claro, dá o maná, mas Deus também dá a abundância. Mas o que eu gostaria de falar para você hoje, e isso é muito importante para você que está aqui, né, ouvindo e quer aprender da palavra de Deus, é que chega momentos em que nós chegamos na nossa vida de crises.
sabe, são momentos de fronteira. Cádiz, Barné, né, conhecido também essa cidade, que significa, Cádiz significa santo. Então esse lugar é um lugar de crise, é um lugar onde você está prestes a alcançar algo de Deus, está prestes a conquistar algo de Deus, né? E sabe uma coisa? As crises são esses momentos em que nós precisamos dar aí as respostas, né, necessárias, não é? Diante da adversidade, diante daquele momento em que nós estamos para conquistar, nós estamos para alcançar aquilo que Deus tem para nós, mas há gigantes, há situações difíceis que nós estamos enfrentando, que nós estamos passando. Então, crises são esse desejo de um milagre que não realizou, né? Às vezes pode ser crises de desemprego, de problemas de casamento, pressões familiares, faltas ou falhas, né? Incapacidades, algo envolvido com liderança, promessas não alcançadas. Tudo isso pode produzir uma crise em nós, né? E é normal que as crises vão aparecer ao longo da vida. É normal que passamos por crise, todos nós. A Bíblia diz até mesmo que no mundo tereis aflições, né? Que são pressões. Então nós passamos por crise. Então chegou o momento também da crise da nação de Israel. A crise em que eles deviam dar uma resposta em meio à promessa que Deus tinha para eles. Ou eles iriam olhar para a circunstância, para os gigantes que tinha naquela terra, ou eles iam se posicionar numa postura espiritual e iria, de fato, assumir posse daquilo que Deus tinha para a vida deles, né? As promessas que Deus tem para eles, ou eles iam retroceder e ia ficar sem alcançar o que Deus tinha para a vida deles. Foi o que aconteceu. Nós sabemos que eles não entraram na terra prometida, né? Então, agora, deixa eu falar para vocês acerca das respostas deles diante dessas crises que eles tiveram, né? Então, nós vamos ver que 10 espias vieram com uma resposta negativa, enquanto 2 deles, né, Josué e Caleb, tiveram uma resposta positiva diante da crise. Então, talvez você nesses dias esteja numa crise. Talvez crise familiar, crise ministerial, sei lá, crise financeira, não será qual a crise que você esteja passando, mas uma coisa é certa: Deus é um Deus que se move quando nós temos fé. Entende? Então hoje a minha palavra é para que você tenha a fé. Mas vamos ver o que cada um deles respondeu diante da crise. Ok? Primeiro os 10 espias. A Bíblia diz lá em Números 3, versículo 28. Ao povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Deus, inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim como também o éramos aos seus olhos. Então, a primeira coisa aqui que nós vemos é que diante da terra prometida, né, eles viram tudo que realmente Deus tinha para a vida deles, porém, não quer dizer que não há resistências, que não há lutas para nós conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. E aí, nesse momento, a gente vê o quê? A incredulidade. Eles preferiram crer e na circunstância, que realmente era difícil, realmente eram gigantes, né, do que crer no que Deus disse. Então, a crise de fé que nós passamos é se nós vamos crer no que Deus disse ou nos fatos que nós estamos vendo, na circunstância que nós estamos vendo, nas situações difíceis que estão ao nosso redor. É fato que talvez você esteja passando por uma crise no seu casamento, mas a verdade é que Deus pode mudar qualquer circunstância. É fato
que talvez você está passando uma luta financeira, mas a verdade é que em Cristo Ele já supriu cada uma das suas necessidades. Veja, talvez é fato que você está vendo a enfermidade na sua vida, mas a Bíblia diz que Ele já levou na cruz todas as nossas enfermidades. Então, nós decidimos ficar com a verdade, com a palavra de Deus. Por que eles foram incrédulos? Porque eles deram mais crédito, mais valor nas circunstâncias do que em Deus. Então, quando que nós somos incrédulos? Quando nós não temos a fé naquilo que Deus disse. E damos mais valor no que a circunstância está dizendo. No tamanho do gigante que nós estamos vendo na nossa frente. Talvez você está passando nesses dias situações difíceis, gigantes muito grandes, desafios muito grandes. Mas eu quero dizer algo para você, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que você vai superar todos os seus desafios, todos os seus gigantes, em nome de Jesus. Você está aqui ouvindo a palavra e a fé está sendo gerada no seu coração, e eu creio em nome do Senhor Jesus, que você vai de fato desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Mas infelizmente eles foram incrédulos. Mas nós sabemos que a maneira como nós alcançamos tudo diante de Deus é pela fé. E aquele que se aproxima dele deve querer que ele existe e que ele se torne galardoador dos que o buscam. Então, se nós o buscarmos, então com certeza nós vamos ver os milagres de Deus nas nossas vidas. Mas a segunda coisa que nós vemos aqui nessa história desses 10 espias é que eles confessaram a derrota. Então eles disseram, nós não podemos subir. Eles também disseram, é mais forte do que nós. É terra que devora os seus moradores. Ou seja, eles estavam confessando a derrota. Qual que é o problema da incredulidade? É que quando você permite a incredulidade entrar no seu coração, é que você começa a dizer, a falar, e aí você talvez não disse como eles disseram, né? Não podemos subir, eles são mais fortes do que nós, mas você às vezes não começa a dizer, a minha vida está difícil demais, isso aqui é impossível, isso aqui não tem mais jeito, sabe? Você começa a lançar palavras, infelizmente, no mundo espiritual, de incredulidade. Então vocês começam a confessar a derrota. Mas esse não é o alvo de Deus. O alvo de Deus é que você tenha fé, e quando você tem fé, você então confessa a vitória. Então a Bíblia diz que na nossa boca pode sair bênção ou maldição. Então que saiamos aqui a falar só palavras de vida, de bênção, em nome do Senhor Jesus. Então, o que você está dizendo acerca da sua família? Então, para você saber se você está sendo crédulo, está tendo fé, ou está sendo incrédulo, é só saber o que está saindo da sua boca. O que está saindo da sua boca quando você, então, fala acerca da sua célula, quando você fala acerca da sua igreja, quando você diz acerca da sua condição financeira, ou da sua saúde, ou do seu casamento, não sei. O que sai da sua boca, na verdade, mostra se você está crendo ou não. Se você está confessando a derrota, é porque, infelizmente, você não está tendo fé naquela área da sua vida. Mas se você está confessando a vitória, é sinal de que a fé está sendo gerada no seu coração. E uma vez que a fé está sendo gerada no seu coração, então você pode declarar no mundo espiritual milagres que vão acontecer. Mas a terceira coisa que aconteceu aqui, então eles foram incrédulos, depois eles confessaram a derrota, e terceiro, eles olharam para si mesmos. E aí eles falaram assim, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então veja, quando você não tem a fé devida, você se enxerga como um ser inferior, você se enxerga como alguém incapaz, e aí você não vai alcançar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque a maneira como nós acessamos as coisas espirituais é pela fé. Como eu trago as coisas invisíveis para se tornar visíveis, é por meio da fé. Mas se você não tem fé, você vai confessar derrota. Primeiro, você vai falar negativamente. E segundo, você vai se ver como um derrotado. Então, você só vai colher consequências da sua incredulidade. Não vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, todas as bênçãos de Deus são acessadas por meio da fé.
e você está aqui para ouvir a palavra de Deus, amém? Então, ao ouvir a palavra, a fé é gerada. E uma vez que a fé é gerada, milagres acontecem. Então, a fé vem pelo ouvir. Então, você está ouvindo aqui para que você seja ativado na fé, para que você tenha outra visão acerca de quem você é. Então, é fato que nós mesmos somos incapazes. É fato que se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver as nossas falhas. Mas uma coisa é certa, a Bíblia nos ensina para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, no Senhor Jesus Cristo, e ao olharmos para Ele, nós podemos ter uma outra postura espiritual. Por quê? Porque é Deus que efetua tanto querer quanto realizar. Se Deus te deu uma palavra, apenas crê que Ele mesmo vai fazer por você. Não é mais obra sua, não tem a ver mais com você. Se Deus te mandou ir, apenas vai. Se Deus me mandou fazer, então faça. Mas sabe de uma coisa? Não é você, é Ele. É Ele que vai te conduzir, é Ele que vai fazer com que você alcance a abundância que Ele tem para a sua vida, a terra prometida que Deus tem para você, amém? Eu posso ouvir o seu amém? Aleluia! Então, veja, aqui nós temos também os outros dois. Os dois espias que foram Josué e Caleb. E que eles tiveram uma outra postura, né? Tiveram um outro espírito, o espírito da fé. E a gente vê isso aqui na palavra de Deus, lá em Números, no capítulo 13, versículo 30, né? Enquanto eles estavam falando lá de uma forma negativa, olha o que a Bíblia diz, né? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, ele já, primeiramente, já mostrou o quê? Que tem fé. Ao se posicionar ali, diante daqueles outros espias, estava demonstrando, não, eu tenho uma fé diferente. Josué e Caleb tiveram essa fé diferente, de posicionar. Não, peraí, não é dessa maneira que nós devemos realizar as coisas. Não, devemos ter, de fato, uma postura diferente, né? Então, eles tiveram fé, e aí a gente vê isso aqui. Eles, segundo, né, eles confessaram também a vitória. Lá em Números 14, diz: E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Uau! E aí então aqui a gente vê uma outra postura, porque eles creram, eles também confessaram a vitória. Eia, subamos e possuamos. Nós podemos sim alcançar o que Deus tem para nós. Veja que tudo começa a partir da fé. Paulo diz: eu criei, por isso é que falei. Então, para que nós possamos acessar todas as bênçãos que Deus tem para nós, todas as promessas que Deus tem para nós, tem que haver em nós um coração cheio de fé. Então, por isso é que nós precisamos de Cristo, por isso que nós precisamos ouvir a palavra, por isso que nós precisamos nos alimentar do Senhor, porque quando nós nos alimentamos da palavra, é que a fé, então, é fortalecida. E uma vez que a fé é fortalecida, nós começamos a o quê? A confessar a vitória. Nós começamos a declarar o que Deus diz acerca das nossas vidas, acerca da nossa família, acerca do nosso casamento, acerca dos nossos filhos, acerca do nosso ministério, acerca do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, o alvo de Deus é que a gente confesse, libere palavras de vida no mundo espiritual. Agora mesmo onde você está, você pode declarar que você é abençoado em Cristo Jesus, que você está debaixo do favor de Deus. Você pode declarar sim que você vai ter uma vida abundante nessa terra, porque Jesus mesmo já disse que ele veio para dar vida e vida em abundância, não é verdade? Então é promessa do Senhor também a saúde sobre a sua vida, porque Cristo já levou as nossas enfermidades. Então você já pode dizer, você já pode proclamar no mundo espiritual. Então, uma vez que a fé é gerada, então você tem que abrir a boca para falar. Porque se você liberar a palavra da fé, com certeza milagres vão acontecer. Amém, Adriana? Você é abençoada,
é cheia do favor de Deus. Amém, Cleide? Você está debaixo do favor de Deus. Isso é verdade. Sabe, proclama aquilo que você acredita. Proclama aquilo que você crê que Deus tem para a sua vida. E com certeza você vai ver o extraordinário do Senhor acontecendo na sua vida. E por fim, a gente vê aqui que eles olharam para o Senhor e não para si mesmo. E essa é uma atitude que nós precisamos ter no mundo espiritual. Então, nós não devemos olhar para nós mesmos, porque se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos realmente ficar incrédulos, não é verdade? Nós vamos ficar sem fé, sem força espiritual. Mas se nós olharmos para o Senhor, com certeza nós vamos experimentar milagres da parte do Senhor. E essa é a postura que Josué e Caleb tiveram. Porque eles tiveram fé, eles também olharam para o Senhor. E olha o que a palavra de Deus diz. Né? Versículo 9 de Números 14. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Olha que postura que eles tiveram. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Vocês não precisam ficar com medo, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes o medo bate na nossa porta. Muitas vezes as circunstâncias difíceis batem na nossa porta, tentando nos trazer medo. Mas nós devemos olhar para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, é aquele que é a nossa força. Então a gente vê isso na palavra de Deus. Né? Quando aquele exército todo de Israel estava paralisado diante do gigante, surgiu ali então Davi para quê? Para se posicionar e dizer: nós vamos contra ti, Golias, no nome de Jesus, na autoridade do Senhor, no Senhor dos exércitos. A postura espiritual que nós devemos ter é essa, diante da batalha, diante das circunstâncias. Nós dizemos, nós proclamamos, nós falamos aquilo que nós cremos. Então Davi falou, se posicionou, abrindo a boca e declarando aquilo que ele acredita, ou aquilo que ele acreditava que iria acontecer. Foi poderoso. Os 10 espias, infelizmente, confessaram a derrota, porque eram incrédulos, mas os 2 espias, Josué e Caleb, tiveram outro espírito, o espírito da fé, e eles então falaram, eles confessaram a vitória, e por isso alcançaram mais para frente a terra prometida. É fato que eles não alcançaram ali de imediato, demorou mais um tempo, mas uma coisa é certa: o que você proclama hoje é uma semente que vai colher lá na frente. Mesmo que aparentemente nada aconteceu depois que você abriu a boca para proclamar, mas quer dizer que palavras liberadas são palavras semeadas, e palavras semeadas vão produzir frutos lá na frente em nome de Jesus. Por isso que mesmo que você não está vendo acontecer ainda, você está crendo, você está falando, você está confessando. Sabe de uma coisa? A sua hora vai chegar em nome do Senhor Jesus. O que Deus realmente plantou no seu coração, e você também semeou essa palavra no mundo espiritual, e isso vai produzir fruto. Você vai colher abundantemente todas essas palavras proféticas que você tem liberado no mundo espiritual, todas essas palavras que você tem liberado da parte de Deus, com certeza vai produzir frutos para a sua vida. Você vai ver também na história da mulher hemorrágica. Ela creu que Jesus podia curar, e aí ela dizia: se apenas eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. Então veja, ela, antes de alcançar o milagre, ela disse, ela confessou, ela declarou, e aquilo ali trouxe mais fé ao coração dela, ao ponto dela sair da casa dela e tocar nas vestes de Jesus. Antes de vermos de fato um milagre acontecer, antes de nós alcançarmos todas as promessas que Deus tem para nós, nós temos que se levantar para abrir a boca e para declarar que Deus pode e quer fazer o extraordinário. Deus pode, Deus quer e Deus vai fazer o extraordinário à medida que nós abrimos a boca em fé, em ousadia, para de fato vermos o que Deus já prometeu para nós se tornando uma realidade. E esse é o desejo do meu coração para você. Eu quero que Deus se mova grandemente na sua vida, na sua história. Sabe por quê? Porque a maneira como Deus realmente se revela é por aquilo que Ele faz. E se a maneira como Ele se revela pelo que Ele faz,
Então eu quero que Deus faça muito na sua vida, porque quanto mais Deus fizer na sua vida, mais o Deus invisível vai se tornar visível na sua vida. E as pessoas vão glorificar o nome do Senhor pelo fato de ver que Deus manifestou milagres. Aquilo que você dizia, aquilo que você falava, aquilo que você proclamava, aconteceu. Aquilo que você dizia no mundo espiritual, Deus de fato se moveu e fez. Só porque você de fato se posicionou na fé no que Cristo falou, no que Cristo disse a você. Aleluia, glória a Deus. E essa é a fé que eu tenho no coração hoje, para declarar na sua vida. Ou a crise vai te paralisar, ou vai te impulsionar. Eu tenho certeza que depois de ouvir essa palavra, a crise, na verdade, vai te impulsionar. E mesmo que hoje pareça difícil, hoje o gigante pareça muito grande, não olhe para o tamanho do gigante, mas olhe para o tamanho do Senhor. Sabe por quê? Porque quanto mais você tem essa percepção de onde você está em Cristo, menor fica as suas crises. Não é verdade ou não é? Hoje eu vim para Filadélfia, estou aqui na casa do meu amigo, pastor Ted, e daqui a pouco nós vamos para um retiro. E eu estava vindo de avião, mas lá em cima eu vi as montanhas embaixo, e elas eram tão pequenas, porque eu estava num outro lugar, lugar muito alto. Mas quando você chega perto da montanha, ao pé da montanha, você vai ver o tamanho da montanha. Então decida ficar no lugar onde você vai ver as circunstâncias menores, com certeza. E esse lugar é na presença do Senhor. Esse é na fé que nós temos no nosso Deus. Então quando nós estamos, de fato, na fé, na certeza que nós estamos em Cristo Jesus, assentado com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para as circunstâncias, lá dessa visão, desse lugar, é tão pequena. A montanha se torna tão pequena. O gigante se torna tão pequeno. E Josué e Caleb estavam nessa visão. Né? Quando eles olharam para o gigante, eles viram, na verdade, como pão, que poderia ser devorado. Assim também, diante das nossas circunstâncias que nós estamos passando. Talvez esses sejam dias de crise, de decisões. E eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, que você vai olhar as suas circunstâncias não mais como circunstâncias enormes, não, porque agora você está numa outra posição. Você está na fé, você está em Cristo. E por isso, de fato, você vai experimentar o sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém, Adriana. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ver coisas extraordinárias em nossas vidas. Você também vai ver coisas lindas aí na sua vida, viu, Adriana? Sua família, sua casa. Coisas grandes Deus tem para vocês. Em nome do Senhor Jesus. Todos vocês estão aqui. Quero dizer que vocês são muito abençoados. Vocês estão numa outra posição espiritual. E nessa posição espiritual, em Cristo Jesus, vocês vão ver que essas crises são tão pequenas diante do tamanho do Deus que vocês servem. Deus faz coisas extraordinárias e vocês vão experimentar coisas lindas que Deus tem para fazer na vida de vocês. Agora, isso não nos diz que nós não temos crises, que nós não temos lutas, que nós não temos gigantes, desafios pela frente. Não estou dizendo isso, todos nós passamos por aflições, mas Jesus diz, tem de bom ânimo, ou seja, mantenha o ânimo, mantenha a força, mantenha a fé, porque se o gigante já está logo aí na sua frente, quer dizer que também a vitória também já está muito perto. Muito perto. Com certeza, se você tem visto nesses dias muitos gigantes se levantarem, quer dizer que Deus está prestes a fazer coisas também extraordinárias. Veja, no momento que apareceu o gigante, foi um momento em que eles poderiam ter tomado posse da terra prometida, não é verdade? Quando Davi chegou ali diante do gigante, né? Ele estava muito próximo do gigante, mas foi ali também a vitória. Logo ali chegou a vitória. Então, se o gigante está grande esses dias, se as circunstâncias são difíceis nesses dias, saiba que também está próximo
um milagre em nome de Jesus, né? Quer dizer isso, né? O tamanho do seu sucesso é determinado pelo tamanho do gigante que você vence. Se nesse dia seus gigantes são grandes, quer dizer que a vitória também e o sucesso vai ser muito grande. Vai ser abundante, vai ser tremendo o que Deus vai fazer na sua vida. Se você crer, diga amém, amém e amém. Aleluia. Deixa eu orar por você e declarar que você vai ver coisas grandes e tremendas e gloriosas que Deus vai fazer na sua vida, na sua história. Em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida, de fé na vida dos meus irmãos. Declarar que eles vão vencer cada gigante da vida deles. Que eles vão experimentar de coisas abundantes, coisas tremendas que o Senhor tem para a vida deles. Em o nome do Senhor Jesus. Quero declarar que as circunstâncias não vão paralisá-los. Mas pelo contrário, eles se levantarão em fé. E vão confessar a vitória. E vão olhar para os desafios como coisas muito pequenas. Porque, na verdade, eles têm um Deus muito grande, que faz coisas extraordinárias, coisas tremendas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Que alegria foi estar com vocês. Espero que você possa se levantar em fé. Onde você está, depois dessa live terminar, ore. Fala, Senhor, eu vou declarar no mundo espiritual. Eu não estou falando de se você está sentindo ou não. Eu só estou dizendo para você fazer no ato de fé, proclamar que você já tem a vitória, que a sua família já tem a vitória, que as suas finanças você já tem a vitória sobre elas. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, nos seus estudos, em tudo que você faz. Você vai ser bem-sucedido em nome do Senhor Jesus. Amém? Apenas proclame, declare no mundo espiritual em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. E que tenha um final de semana cheio da presença, da graça do Senhor. E voltamos na segunda-feira para mais uma live, se Deus assim permitir, se Ele não voltar antes. E que Deus nos dê graça de compartilharmos essas verdades poderosas da palavra do Senhor cada dia mais para gerar fé para os milagres que Deus tem para fazer na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Um grande abraço, amo vocês.